Vamos lá, vamos virar o assunto. Vocês obviamente devem se lembrar do autor da facada no Bolsonaro, o Adélio Bispo de Oliveira. Um juiz decidiu que ele é inimputável e os detalhes a gente confere na reportagem da Nani Cox. A Justiça concluiu que Adélio Bispo de Oliveira é portador de transtorno delirante persistente e declarou inimputabilidade do réu. Isso significa que, se ele for condenado ao fim do processo do ataque contra Jair Bolsonaro, Adélio será encaminhado a um manicômio judiciário e não à prisão. O parecer psiquiátrico concluiu que a doença reduziu a capacidade de entendimento de Adélio a respeito do ato ilícito. Em setembro do ano passado, a defesa de Adélio entrou com pedido de insanidade mental, mas foi negado por falta de provas que comprovassem a condição. A decisão, no entanto, pediu que a defesa apresentasse laudo médico particular para renovar o pedido de instauração de insanidade. Com a entrega dos documentos, a Justiça colocou a tramitação do processo sob sigilo. De acordo com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os exames dos peritos contratados pela Justiça foram feitos em 2 momentos diferentes. A demora também foi explicada porque os profissionais pedirão testes complementares. Por meio de nota, o TRF1 afirmou que todos os profissionais envolvidos, incluindo aqueles contratados pela acusação, concluíram a condição de Adélio Bispo. A única divergência foi sobre a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do réu. Ao ter acesso aos documentos de todas as partes, a Terceira Vara Federal de Juiz de Fora homologou o laudo do perito oficial, que impede que ele seja punido criminalmente pelo ataque. Adélio Bispo deve permanecer no Presídio Federal até o julgamento da ação, local que, segundo a Justiça, tem infraestrutura adequada para o tratamento da patologia. Vamos lá, vamos a Brasília ouvir Zé Maria Trindade. Ô Zé, o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou sobre essa decisão. Ele, que disse ele a respeito, né, dessa decisão da Justiça? E bom dia para você em Brasília, Zé. Salve, Edgar, muito bom dia a todos. Edgar, esse é um assunto ainda não resolvido para o presidente Jair Bolsonaro e ali ministros próximos dele, né? Até agora ele não falou nada no diário oficial especial dele, que é o Twitter, né? Ali que ele confirma o dia a dia das decisões do seu governo, ele não citou ainda esse caso. Existem vários outros assuntos aqui em andamento. Mas olha, o general Heleno, que é o ministro-chefe da ABIN, que é a Agência de Inteligência da Presidência da República, ele desconfia de que o Adélio Bispo participa de um movimento muito maior. O presidente Jair Bolsonaro já disse várias vezes, lembrou que o Adélio foi filiado ao PSOL e o presidente acha estranho que o Adélio tenha conseguido advogados caros e que tenha conseguido se manter em Juiz de Fora, pagando não se sabe como, então ele desconfia. Este é um caso no seio do governo ainda não fechado. Agora, sobre essa decisão do juiz, Edgar, o Adélio seria punido com até 20 anos de prisão. Ele estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que dá de 5 a 10 anos de prisão, né, para quem cometer um atentado assim, e que agravado poderia ser duplicado, ou seja, no caso de lesão corporal de natureza grave, seria duplicado, poderia pegar ali, eu calculo ali de 15 a 20 anos de prisão. Sim. Só que o juiz foi convencido por laudos e por depoimentos do próprio Adélio de que ele é inimputável. E o Código Penal prevê isso no artigo 26, mas exatamente diz que é isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, né, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso é o Código Penal que diz. Então o juiz ali entendeu que ele não sabia exatamente. Como não há culpa, não há crime. Só que o Código Penal manda isso para a legislação especial. E nessa legislação especial, o juiz determinou a internação. Essa internação não tem data, né, não tem tempo certo. Os psicólogos e psiquiatras é que vão definir se ele está ou não consciente do que está acontecendo. Então o juiz determinou ali na sentença, que é uma absolvição, de que no momento ele não tinha ideia do que estava fazendo, mas que ele é um perigo para a sociedade. Ele mantém, o Adélio, na condição atual, né, a intenção de matar o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer, segundo ele, para salvar o país
de uma grande conspiração, que estariam ali envolvendo maçons e tal, coisas sem nexo e sem sentido, né? Então, esta é a realidade, esse é um enquadramento ainda em primeira instância, mas que não melhora a vida dele não, viu? Ele não vai ser libertado, vai para um manicômio que muita gente retrata que é muito pior do que uma cadeia, né? Sim. Tudo bom, Zé? Muito bom dia. Salve, cara. Estamos falando aí de Adélio Insano agora, né? Você sabe que eu estava pesquisando um pouquinho, né, sobre transtorno delirante persistente. Aliás, persiste desde a época que ele era afiliado ao PSOL, provavelmente, né? Ele militou no Partido Socialismo e Liberdade de 2007 a 2014, o que, claro, pode causar aí danos permanentes ao raciocínio. Ele foi expulso, não o pessoal aguentou ele. Nem o PSOL aguentou, né? Pode até provocar desenvolvimento de imunidade cognitiva crônica. Mas, bom, falando um pouquinho sobre essa doença diagnosticada no Adélio Bispo, né, o transtorno delirante persistente, ele é uma psicopatologia que provoca delírios, só que são delírios sem alucinações. Então o cara não vê coisas, ele não ouve coisas. Essa é a principal diferença em relação, por exemplo, à esquizofrenia, né, que é uma condição mais conhecida do grande público. E tem alguns sintomas comportamentais clássicos, né? Então, hipervigilância, isolamento social, obsessão. Numa definição leiga, o delírio ele vai ser aquela interpretação equivocada da realidade, mas defendida com muita convicção. Então o cara de fato acredita na própria fantasia. E os delírios mais comuns, eles vão ser os persecutórios, né? O cara se sente perseguido, de grandiosidade, como se estivesse destinado a grandes coisas, megalomania e tal, e os religiosos. E, embora o cara seja acometido de todos esses sintomas, né, ele tem uma aparência de socialmente funcional. Então, eu acho assim, não cabe muito a gente questionar a sentença, porque ela parece, de fato, embasada em pareceres médicos apresentados tanto pela defesa, quanto pela acusação e pela assistência da acusação, né? Então, no caso, a defesa do atual presidente da República. A médica psiquiatra contratada pelos representantes do Jair Bolsonaro validou esse diagnóstico. Então, isso leva mesmo a crer que o réu ele é inimputável, significa que ele não pode ser responsabilizado por ilícito penal. Vamos dizer assim, a putabilidade é a capacidade do indivíduo entender os seus atos e as consequências desses atos, né? O cara ser imputável. Por exemplo, menores de idade, pelo nosso direito penal, são inimputáveis. Aí você aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas como muito bem observou o Zé, essa sentença ela passa uma falsa sensação de impunidade. E por que isso? Porque o tratamento para o transtorno, ele é pouco responsivo, que é o jargão clínico para falar que é difícil de curar, né? Então, a internação manicomial, ela é aplicada por tempo indefinido. Sim. E a suspensão, ela é condicionada à cura, né? À superação da doença. E, só para fechar, eu queria deixar 2 pontos aí para reflexão. Primeiro, esse episódio, ele comprova a periculosidade de doentes psiquiátricos, incluindo dependentes químicos graves, né? Foi criada aí uma cultura política e jurídica antimanicomial e avessa a tratamentos compulsórios, que é uma das maiores responsabilidades da esquerda contemporânea. A gente teve semana passada um depoimento forte aqui, contundente, do Rafael Ilha, que é dependente químico em recuperação, né, pelo uso de crack, décadas de uso, pelo que ele relatou, falando da necessidade da internação e do tratamento compulsório para essas pessoas doentes. E até porque quem não pode ser responsabilizado pelos próprios atos precisa ser tratado e preferencialmente afastado do convívio social, né, fazer os tratamentos psiquiátricos e de desintoxicação. O segundo ponto é que, assim, beleza, a sentença é baseada em um diagnóstico técnico, mas isso não afasta a polêmica que bem trouxe o Zé Maria relacionada ao financiamento dos caríssimos advogados misteriosamente alocados aí para defender o Adélio Bispo. É aquela questão, quem contratou, quanto que foi pago e qual a origem desse dinheiro. Então, é caso também da gente rever as regras de sigilo entre cliente e advogado, porque a lei não pode prevalecer dessa forma sobre o interesse público e todo direito ele é relativo e não absoluto ou sagrado, como faz parecer aí a militância da OAB. Nesse sentido, eu acho que tem só uma coisa, desculpa, me trouxe um paralelo aqui. Eu sei que foge do assunto e eu não quero ser a pessoa que vai reiterar outra coisa meio óbvia, mas
Eu concordo com o Caio nesse sentido. Tem que haver maior transparência quando a gente começa a descobrir dinheiro sem origem declarada. Que é o caso do Queiroz na semana passada. Inicialmente eram 64 mil pagos em dinheiro vivo ao Hospital Albert Einstein, que depois já viraram 133 mil reais. Quem paga o hospital em notas de dinheiro vivo? E de onde vem esse dinheiro? Aliás, de alguém que era motorista. Eu acho que tanto no caso do Adélio quanto no caso do Queiroz tem que haver uma pressão muito grande para que a origem dessa grana seja declarada. Vai lá, Zé, pra gente fechar. Só ainda nesse caso aí do Adélio, foram abertos 3 inquéritos nesse caso, né? Um sobre a autoria, que ficou resolvido, o autor foi o Adélio. O segundo sobre se ele teve parceiros ou ajuda, né? Se ele recebeu alguma ajuda para cometer o crime. E o terceiro inquérito visa exatamente sobre o financiamento, né? O pagamento dos advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela estabelece uma proteção especial para os advogados que não precisam explicar e nem saber a origem do dinheiro. A gente sabe, por exemplo, aqui que o Duda Mendonça, que o marqueteiro João Santana, eles foram presos porque receberam dinheiro ilegal da corrupção. O advogado não, fosse advogado estaria tranquilo, não precisa explicar de onde veio o dinheiro. Aí que isso. tá. Valeu, Zé, obrigado pelas informações, bom trabalho, um abração. Muito bem, bom dia a todos.